Boa tarde. No programa Domínio Público de hoje, teremos uma conversa com o vereador eleito pelo Partido Liberal em Novo Hamburgo, Juliano Souto. Com 3.677 votos, Souto foi o segundo candidato eleito mais votado para o cargo de vereador na cidade e assumirá pela primeira vez uma cadeira no parlamento hamburguense. Para conduzir essa entrevista, conto com a participação da jornalista e minha colega Daniele Souza. Boa tarde, vereador eleito. Prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Jane. Uma grande alegria estar com vocês aqui, contigo, com a Daniele. Me sinto muito bem-vindo, já me sinto em casa. Que bom, essa é a sua casa também. Boa tarde, Dani, de novo. Boa tarde, tudo bem? Que tenhamos mais uma boa conversa aqui no Domínio Público. Perfeito. Juliano, como tu tens essa condição de segundo mais votado numa primeira eleição, como é que é para ti ser o vereador eleito segundo mais votado da cidade? Quase 4 mil votos. Eu acredito que é uma grande responsabilidade. Quando a gente tem uma representação para tantas pessoas que nos passam uma procuração para representá-los, isso acaba sendo uma responsabilidade. Tem uma célebre frase do Ben Parker, que disse, com grandes poderes, grandes responsabilidades. E eu me sinto com esse peso, mas um peso muito gostoso, onde a gente vai poder representar aquelas pessoas que pensam como a gente. Todos nós sabemos que o parlamento ele é formado por determinados meios da sociedade. Perfeito. Então, eu represento uma parcela dessa sociedade e, diante disso, a gente vai trazer aquelas ideias e os ideais que a gente acredita. Então, eu tenho certeza aí que a gente vai ter um tempo muito proveitoso aqui na Câmara de Vereadores. Claro que a gente chega cheio de ideias, sim, cheio de projetos. Já tenho os meus projetos, já tem muita coisa fervilhando na cabeça, sim, mas a gente vai, ao longo do tempo, aí, tentando implantar e, quem sabe, aprovar bastante projetos aí para mudar a história da nossa cidade. Mas logo no início, quando tu começou a campanha, tu imaginava ter essa condição de esse número? Porque, poxa, tu já tinha concorrido em algum outro pleito, mesmo em Porto Alegre, a gente estava falando. Chegaste a concorrer alguma vez? É um cargo eletivo? Eu concorri na eleição passada como vice-prefeito aqui da nossa cidade. Ficamos em segundo lugar naquela oportunidade. Com o delegado Zucco. Exatamente. Perfeito. O delegado Zucco é o prefeito e eu como vice-prefeito. Sim, fez uma votação também foi muito boa, foi 26.095 votos. Então a gente fez uma campanha muito aguerrida, sem recursos, não tivemos fundo partidário naquele momento, não tivemos ajudas assim de grandes empresários. Então a gente foi na cara, na coragem e conseguiu fazer esses 26.095 votos. E foi uma experiência maravilhosa. Foi onde eu disse assim, olha, eu tenho que continuar. Sim. E aí fui trabalhar com o irmão do delegado Zucco, que é o meu padrinho, político, Tenente Coronel, que é o deputado federal Tenente Coronel Zucco. E ali foi uma escola, porque a gente participei de grandes projetos dele, ele aprovou 11 leis na Assembleia Legislativa e agora no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara dos Deputados, é um pouco mais difícil de aprovar projetos. Por quê? Porque são 513 deputados. Sim. E nós somos uma região sul, que tem menos votos, eu digo, por deputados, nós temos lá 31 cadeiras, para deputados. Mas, enfim, a gente acredita aí que quando a gente começou a caminhada, lá em 2020, eu fui fazendo um trabalho ao longo dos 4 anos. Tem muita gente que diz, eu comecei na campanha. Tem muita gente que fala isso. Não, eu admito que eu comecei antes. Sim. Até porque fui trabalhar com o deputado federal Zucco e, obviamente, eu sempre dava uma atenção muito especial para Novo Hamburgo. Sempre dentro do meu trabalho parlamentar, sempre dei essa atenção especial para a nossa cidade. E claro que daí tu vai plantando diariamente, mensalmente e vai fazendo um trabalho. Eu fui me aproximando muito de muitos segmentos da nossa sociedade aqui e fui fazendo o meu trabalho. Então, na realidade, como eu já trabalhei muitos anos dentro da área pública, dentro da política, eu já coordenei muitas campanhas vencedoras. Então, eu já sabia o que eu tinha que fazer na minha. Até porque é um pouco desafiador também, Porque, sabe qual é a diferença? É que tu bota o teu coração. Sim. Não que tu não bote o coração na dos teus amigos. Tem que ser profissional, Nesse lado. Aí agora, nessa questão... Aí agora era o meu coração que estava em jogo, era a minha família que estava envolvida, que eu quero até aproveitar aqui e já mandar um beijo para minha esposa, para os meus filhos. Minha esposa está acompanhando aqui nos bastidores. E para os meus filhos, eu tenho 3 lindos filhos. Então, fica o meu beijo a eles. Então,
essa foi a diferença. Eu tinha que agora coordenar uma campanha que era minha, que era a minha cara que estava lá. Sim. Mas eu também confesso que eu já tinha uma previsão. Não tinha previsão se ia ficar em primeiro, segundo, terceiro, mas eu tinha uma previsão já de votos. Né? Eu acreditava que sempre tem o desastre, né? Aquilo que a gente acredita que realmente possa, né? E tem o excelente que te surpreende. Sim. Então eu sabia que eu ia ficar dentro dos 3 a 3.500 votos pelo trabalho que eu já vinha desempenhando e por aquilo que eu sabia que eu poderia fazer durante a campanha. Né? Então, se eu fizesse lá 1.500, 2.000, seria um desastre. Eu consideraria um desastre por aquilo que eu já vinha fazendo. E poderia também fazer uma votação melhor, né? Teria condições de fazer, mas daí são detalhes que a gente vai ajustando ao longo do caminho. E a eleição para vereador, talvez as pessoas não saibam, mas é a eleição mais difícil que existe no Brasil. Por quê? Porque é muita gente num pequeno raio. Exatamente. Sabe, Dani? É o teu vizinho está concorrendo, o teu colega de escola, o teu primo, é muita gente que está concorrendo no mesmo raio. E aí a gente acaba tendo que disputar, né, num lugar muito pequeno com muitas pessoas. E tu tem que pensar também nos teus votos e nos dos teus companheiros de partido, né? Porque tivemos casos aqui em Novo Hamburgo de 2 vereadores muito votados que não conseguiram conquistar a vaga por conta do quociente eleitoral. Queria que tu falasse para nós quais foram as tuas principais bases, né? Onde tu fizeste mais votos aqui em Novo Hamburgo? Olha, eu acho que a gente conseguiu conectar muito com o público de direita, o público conservador, né, que é o público que a gente chama de bolsonarista hoje, que é o que a gente já vinha trabalhando há bastante tempo. Né? Eu tenho uma proximidade com o presidente Bolsonaro que não é de hoje, é uma proximidade já que vem lá da década de 90. O meu tio, que é coronel do Exército, foi colega do presidente Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras. Lá se formaram juntos em 1977. Então eles são amigos já de longa data. E eu me lembro... E tu também, desculpa te interromper, mas tu também te formaste, né? Tu foste aluno da Escola Militar de Porto Alegre. Fui aluno do Colégio Militar de Porto Alegre. Tu conhece bem lá, né? Sim. Meio vizinho lá. É um dos melhores ensinos do Brasil. E depois eu quero até chegar nessa parte aí do ensino, porque essa é uma das nossas bandeiras. Então, a nossa proximidade já vem de antes, Daniel. Já vem de antes desse momento agora que a gente vive, né? Então, lá na década de 90, eu me lembro que eu falei pro meu tio, né, recente tinha lançado o YouTube e tudo mais, e eu falei pro meu tio, tu conhece o Capitão Bolsonaro lá? E ele, mas claro, meu colega, meu amigo. E aí, quando eu fui a Brasília, em 1995, era jovem ainda, eu fui conhecer, então, o deputado federal, Capitão Bolsonaro. E foi uma grata satisfação, e de lá, então, a gente vem acompanhando o trabalho dele e o crescimento que ele teve todo. Então, uma das minhas grandes bases eleitorais é o público de direita. Eu até, inclusive, participei de uma pesquisa, e nessa pesquisa nós tínhamos 60% da população hamburguense é de direita, é conservadora e é bolsonarista. Então aí já foi uma das minhas estratégias, né? Esquecer os 40... a votação que ele teve aqui em Novo Hamburgo. Sim, também. Mas a pesquisa às vezes muda um pouco, né? Às vezes o pessoal começa, as pessoas que não são envolvidas na política como a gente, elas acabam dando aquela flutuada. Sim. Principalmente o pessoal de padrões, né? Principalmente o pessoal de centro, né? Acaba dando essa oscilada. Mas o que acontece? A gente então começou a trabalhar dentro desse público, que era um público que legitimamente é nosso. Né? E aqui na cidade, eu sempre me identifiquei durante a campanha como 01 do Bolsonaro. Pela proximidade com ele. Não estou dizendo que eu sou mais bolsonarista, ou que sou mais do que Mas é 01 do Bolsonaro em Novo Hamburgo. Tá? Em Novo Hamburgo. Consta na tua bio lá no Instagram. Exatamente. E do deputado federal Zucco também, porque aí é um irmão nosso, né? Um grande amigo. A gente trabalhou junto, então não tem como ser diferente. E aí, claro que aqueles que são do entorno dessa gama, né, de votos e da comunidade, também a gente acaba participando. Eu sou muito próximo aos clubes de tiro, né, eu me coloco hoje como representante dos clubes de tiro aqui em Novo Hamburgo. Nós temos hoje 7 clubes de tiro aqui na nossa cidade. A nossa cidade é a capital estadual dos clubes de tiro. Nenhuma cidade, nem Porto Alegre, tem tantos clubes de tiro como nós temos aqui em Novo Hamburgo. Então, eu represento também essa parcela aqui, que são os nossos atiradores, colecionadores, atiradores e caçadores, que a gente chama os CACs, né? Embora eu sou CAC, mas eu também tenho porte de arma, sou praticante do tiro, gosto muito. E também
tem o povo cristão, né? O povo cristão que a gente também, eu sou pastor evangélico também, então acabo representando também essa parte. Claro que é uma parte que eu tenho muito cuidado, muito zelo, porque eu acredito que o púlpito lá, né, a gente cada missão, cada setor uma missão. Mas assim, ó, não que não possa se falar, a gente também tem que falar. Sim. Né, como líder, o líder evangélico, ele também tem uma responsabilidade de ensinar, né, o povo que ele está lidando ali, né, com os membros da igreja, com os fiéis, né, seja padre, seja pastor, seja um líder religioso, ele também tem que influenciar. Né, e nós temos pastores assim a nível nacional, como o pastor Silas Malafaia e tantos outros que fazem esse trabalho de influência. Né, então eles entenderam, assim, nós precisamos influenciar. Mas eu tenho um cuidado maior, né, porque eu tô dos dois lados do balcão, né, então eu conheço. Né, então quando eu ia fazer uma visita numa igreja, eu ligava para o meu colega, dizia, pastor, não quero te constranger, como é que tu enxerga, tu acha que é possível, tu acha que eu posso ir lá, simplesmente vou lá, participo do culto, eu não quero te constranger. Então eu tinha esse cuidado com as igrejas. E tem muitos candidatos evangélicos, né? E acaba dividindo muito, pode ver que acaba sendo uma parcela pequena, poderia ser mais do povo evangélico, porque o povo evangélico é muito grande. Mas como divide muito, vai muita gente buscar no mesmo lugar a votação, acaba dividindo. E tem muitas igrejas também diferentes, né? Muitas ramificações, né? Dentro do evangelismo. A gente está fazendo um trabalho aqui na TV sobre a diversidade religiosa de Novo Hamburgo e a gente percebe assim, né, o aumento da população evangélica em todo o país, né? Isso tem diversos estudos e essas diversas ramificações também dentro dos pentecostais, os neopentecostais. Exatamente. Então tem muitas igrejas também. Com certeza. Diferentes, e tem igrejas né? hoje que elas são muito politizadas. Politizadas no sentido de entenderem que precisam de um representante lá. Inclusive, a Câmara de Vereadores tem hoje nessa legislatura uma vereadora que representa uma determinada igreja. Que é a vereadora Luz Lalinha. Exatamente, uma colega muito querida. Mas então ela representa uma igreja, que é uma igreja que entendeu a necessidade de ter, e eles têm não só vereadores em muitas cidades do Brasil, como tem vários deputados, inclusive fundaram um partido, né? Sim. O Partido Republicanos é um partido que nasceu dentro da Igreja Universal. Então, eles entenderam essa necessidade e têm representantes em todo o Brasil hoje e, inclusive, acabam tomando decisões, fazendo parte de decisões a nível nacional. Né? Juliano, quais são as tuas bandeiras? A gente começou, né, falando lá, tu falaste de uma das minhas bandeiras, esta. Quais são as tuas, em termos gerais? Assim? Sabe que a gente tem projetos para tudo, né? Para todas as áreas a gente tem que ter um projeto. Claro que tem projetos que a gente acaba não se detendo, até porque vira uma hipocrisia, né? Por exemplo, eu agora pegar e levantar uma causa da bandeira animal. Não que eu sou contra os animais, pelo contrário, sou a favor, tem que ser bem cuidado e tudo mais. Nós já temos uma colega que foi eleita agora que é a favor dessa causa, que vai poder trabalhar. avaliar os projetos e dela, que vou estar junto, vou estar participando e tudo mais. Sim. Então, nós acabamos puxando, né, algumas bandeiras então para fazer esse trabalho. Na área da educação, eu tenho um projeto, e aí vem o que nós tínhamos falado, que eu fui aluno do Colégio Militar de Porto Alegre, e eu participei da lei que trouxe as escolas cívico-militares para o estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, isso começou no governo Bolsonaro, começou com o deputado federal Zucco. Hoje, São Paulo está fazendo muito esse trabalho. Está sendo muito bacana o projeto que o governador Tarcísio Gomes de Freitas está fazendo em São Paulo. Eu tenho acompanhado muito o debate. Por quê? Porque a gente tem o desejo e o sonho de trazer uma escola cívico-militar aqui para Novo Hamburgo. Eu trabalhei ativamente, junto com o deputado federal Zucco, na escola Oswaldo Aranha, que é uma escola estadual, e nós quase conseguimos implementar. Quase. Faltou um pouquinho. Por que faltou? O valor veio do governo federal, então eles tinham que fazer um repasse para a SEDUC, a Secretaria de Educação aqui do estado do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Isso. Sim. E aí o que acontece? Quando chegou o dinheiro, trocou o governo. Então, o governo federal cancelou o projeto. E aí nós não conseguimos pegar essa verba que está hoje lá na SEDUC, não conseguimos pegar esse valor. Ainda está essa verba. Ainda está lá, então a gente não conseguiu pegar
para poder transformar a Escola Oswaldo Aranha em escola cívico-militar. Juliano, desculpa te Por interromper, mas queria que tu falasse um pouco, né, a respeito dos critérios técnicos. Porque a gente sabe que, né, tu foste aluno da escola militar, uma escola cívico-militar é diferente de uma escola militar, exatamente. né? Então, a escola militar de Porto Alegre, especialmente, é uma escola muito tradicional, e as escolas cívico-militares, elas vão usar estruturas que já existem nas escolas públicas, vão ter a questão pedagógica das demais escolas, mas ali uma orientação comportamental militar. Queria que tu falasse por que tu acredita que esse é o melhor modelo. Aqui para Novo Hamburgo e para o país. Tu já perguntou e já praticamente respondeu tudo, né? O Colégio Militar de Porto Alegre, que eu fiz parte, é uma escola que é totalmente administrada pelo Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem uma divisão de ensino, que é um ensino que é feito para todos os cursos. O Exército, o militar, ele é totalmente preparado a vida inteira. O militar, ele começa o estudo dele lá na SPSEX, na Escola Preparatória para Cadetes do Exército, que é onde os alunos vão fazer o 3º ano. Depois eles vão para a Academia Militar das Agulhas Negras. Isso eu estou falando dos de carreira, né? E depois eles seguem a vida, mas sempre estudando. Então, um militar hoje, se você encontrar um militar hoje do Exército Brasileiro, da Marinha e da Aeronáutica, pode ter certeza que esse cara estudou muito para estar lá onde ele está e continua estudando. Sim. Então, a divisão do Exército, ela administra a divisão de ensino do Exército administra todas as escolas militares do Brasil. Mas aí, toda ela é administrada por militares. A escola cívico-militar, aí vem bem essa questão técnica que tu já levantou na tua pergunta. Ela tem essa diferença. Na realidade, o trabalho da escola cívico-militar é da porta para fora. Da porta para dentro continua toda a mesma metodologia. Então, é o mesmo professor de português da escola A para a escola B, é o mesmo professor de matemática, é o mesmo conteúdo. Agora, o que muda? Muda da porta para fora. Aí o aluno vai entrar em forma, o aluno vai prestar continência, o aluno vai hastear a bandeira uma vez por semana, o aluno vai cantar o hino nacional, vai cantar o hino do Rio Grande, vai ter... Me lembro que eu fazia isso quando eu era na década de Porto Alegre, cívica, né? nas escolas estaduais. Sim, mora em OSPB, eu tive isso. Eu me lembro de fazer isso, de hastear a bandeira. Né? É que tu parece mais velho que eu, mas tu... Eu tenho 52, eu tenho 52, eu sou mais velho que tu. 9 anos, tem 43. 43. Então a gente vê assim, que é um projeto maravilhoso, por quê? Porque hoje as crianças perderam o respeito pelos professores. As crianças hoje perderam aquela referência que a gente tinha, Jaime. Hoje a gente vê um aluno que tira uma nota ruim, ele vai lá e ele briga com o professor, ele dá no professor, bate no professor, agride. Quantas vezes a gente vê cenas lamentáveis em escola de aula, Dani, que estão transformando hoje a educação. Hoje o professor não tem honra. E o professor, ele também deu a vida dele, trabalhou, estudou, se preparou, né? Muitas vezes ganhando um salário baixo, muitas vezes na luta, tendo que dar aula em 3 escolas diferentes para poder levar o sustento para sua casa, para vir um moleque, muitas vezes, e para faltar com respeito com ele. Eu sou totalmente contra. Eu ia te perguntar o seguinte, o momento, embora quando tu citaste lá que houve uma troca de governo, o governador Eduardo Leite se mostrou favorável à criação das escolas cívico-militares. Não há, já a partir do ano que vem, alinhado com o prefeito Fink, já é possível buscar essa verba, afinal, se o governador tem esse interesse e o governo local também está alinhado, vocês estão no mesmo grupo de apoio ao prefeito. Não é possível resgatar essa verba? Muito boa pergunta, Jaime. Em primeiro lugar, eu só quero fazer um adendo, que o governador é aquele politicamente correto. Né? O governador ele faz um discurso, mas na prática ele age diferente. E eu que convivi muito ali na Assembleia Legislativa e já no governo anterior a esse que ele está agora, que ele já está no seu 2º governo seguido, a gente sabe como é que é a prática dele. Ele fala uma coisa, mas ele faz outra. Então, até hoje, ele falou que era a favor, falou que ia fazer, mas não fez nada. Pelo contrário, a gente sente que puxaram o freio de mão. Há um represamento desse valor. Com certeza, porque se o governador ajudasse, a Escola Oswaldo Aranha aqui em Novo Hamburgo estaria já no modelo cívico-militar. Mas nós vamos sim, junto com o prefeito Fink, ao qual eu faço a base do governo hoje, junto com o nosso vice-prefeito Gerson Haas, junto com o nosso deputado federal Zucco,
nós vamos, né, tentar buscar fazer, de repente, um sistema híbrido, município e estado, que já existe modelos híbridos, onde a administração é feita pelo município e pelo estado, faz uma troca de professores, faz um complemento, isso existe, já é possível. Então, a gente vai fazer esse estudo. Se a gente pega essa escola que já tem uma aprovação da comunidade, porque todo o sistema cívico-militar é democrático. Ele não é nada imposto. E aí tu pensa bem, nós temos hoje 91 escolas municipais em Novo Hamburgo. Aí uma escola vai ser cívico-militar, as outras 90 vão continuar igual. E eu tenho certeza que vai ter fila de pais e alunos para fazerem parte de uma escola cívico-militar, porque o modelo é um modelo vencedor. Pode pegar todas as escolas que se transformaram, o IDEB foi lá para cima. Sim. Falamos de uma bandeira. Temos mais bandeiras. Temos mais. São muitos desafios, né, que o município enfrenta. Aí nós vamos ter outros programas também para falar, né? Sim, acredito que não vai ser só esse. Mas eu tenho um outro projeto muito bacana, que eu acho que é a menina dos olhos. Nós temos um sério problema hoje na nossa cidade e quem está me assistindo, e eu acredito que quem está assistindo mesmo, né, é uma pessoa que entende política e conhece a cidade de Novo Hamburgo, nós temos um problema que hoje são os moradores de rua. Nossa cidade está tomada. Olha, eu estava chegando aqui agora, tem um espaço aqui na nossa na praça aqui agora. O que virou ali, Jaime? Um coreto, né? Como é que é? O coreto? Coreto. É o coreto o nome, né? O que virou ali o coreto agora? Eu acho que eles ficam ali por causa da delegacia, se sentem seguros. Pois é. Então o coreto hoje é uma casa para 2 senhores que estão ali. Eu não sabia a quantidade de pessoas. Não, eu vejo sempre uma alternância, assim. Hoje tinha 2 senhores. Hoje tinha 2 senhores ali, né? Então estão arrumando ali o que estão seguros. Estão transformando em casa. Então o que a gente vê? Nós estamos vendo hoje a nossa cidade tomada por moradores de rua. Como é que não tem moradores de rua em Ivoti, 2 Irmãos, Nova Petrópolis, Gramado? Por que a gente não vê? Porque existe uma política pública para isso, nesses municípios. Nós hoje vemos, cada sinaleira que a gente para, tem uma pessoa com uma plaquinha na mão ali, dizendo, me dá uma esmola, estou com fome. Né? Eles foram também criando outras formas de arrecadar dinheiro. E aí nós temos um projeto que é de ressocialização dos moradores de rua. Eu acredito que até teve um vereador que entrou com algo parecido aqui. Isso, né? que foi aprovado em primeiro turno e rejeitado em segundo turno após a eleição do prefeito Gustavo Finck. Eu não me detive ao projeto dele em si, mas o nosso vai ter algumas peculiaridades. Então nós vamos trabalhar para fazer isso aí, vamos dar a oportunidade da pessoa se tratar dos vícios. Eu acredito muito na parceria público-privada. Nós precisamos fazer parcerias público-privadas. Então, vamos cadastrar entidades. As igrejas, ONGs, né, ajudam, fazem muito trabalho nesse sentido, de tentar apoiar as pessoas. Né, que queiram tratar essas pessoas, que queiram fazer... Porque assim, a maioria tem problema com álcool e droga. Pode pegar ali, 95% ou mais até, tem problemas de vícios. Então, nós precisamos tratar isso aí primeiro. Depois, cadastrar outras entidades que queiram profissionalizar essas pessoas. Dá uma oportunidade. Né? Sei lá, pedreiro, marceneiro, pintor, manicure, pedicure, não que sejam profissões, mas são profissões mais rápidas, né, de poder se aprender e daqui a um pouco poder botar essas pessoas no mercado de trabalho. Então, eu acredito que a prefeitura pode fazer um trabalho bem bacana nesse sentido, onde a gente vai fazer essa tomada de entidades que queiram participar e depois nós vamos fazer outros projetos. Por exemplo, proibir de pedir esmola na sinaleira. Eu te pergunto, aquela pessoa que está com cadeira de roda ali pedindo, ele tem mesmo uma deficiência? Tu sabe se ele tem a deficiência? Tu consegue saber? Porque nós temos muitas imagens na internet de pessoas que estão lá pedindo, vira a esquina, pega a cadeira e vai empurrando a cadeira para casa. Eu cansei, eu já vi vários. Sim, bom, a Guarda Municipal tem acesso às câmeras, então... o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um projeto onde nós vamos regulamentar os semáforos da cidade. Então a gente vai fazer tipo um alvará para o vendedor do morango, do abacaxi, vai lá na prefeitura, paga uma taxinha lá simbólica, vai ser feito ali um mini alvará para botar no poste, faz uma identificação para ele, até para a gente ter segurança de chegar lá e saber que aquele cara ali
realmente está identificado e que ele está ali fazendo a sua venda. Esse comércio informal, então, de alguma forma, vai ser formalizado. Exatamente, claro que tem que ser, mas não vai ser impedido nesse sentido. Não vai ser impedido, só a gente quer saber o que a pessoa está fazendo, de onde é que ela está vindo. E outra, se essa pessoa tem a deficiência mesmo. Ah, sim. E se essa pessoa tem a deficiência mesmo, por que o município não pode ajudar lá no aluguel social, não pode ajudar fazendo uma assistência social? A gente tem várias entidades de apoio também no município, né? E aí nós temos que fazer uma rede. E a cidade daí vai ter que também entender que vai ter que parar de dar essa esmola. Tu já perguntou para eles, Dani, quanto que eles ganham por dia na sinaleira? Por que eles não saem da sinaleira? Não perguntei. Pois é, todos que eu conversei, eles disseram que não baixa de R$100 por dia. Isso dá 3 mil no mês. Eu tive uma pessoa que eu conversei que disse, semana passada, num dia eu faturei R$500. Quem é que vai querer trabalhar? Quem é que vai querer sair da sinaleira se tu tá lá ganhando esse dinheiro todo? E aí eles pegam um pouco ali, quando dá legal, eles saem, vão lá, compram droga e vão fazer, né? Agora, mudando um pouco, saindo dessa parte das ruas, vamos para a indústria, porque tu também é um defensor de um distrito industrial, ou um condomínio industrial, como estão falando hoje. Qual é que é a tua ideia, então, de primeiro, apoiar o governo, né, e também de atrair empresas? Eu sou um defensor, obviamente, por quê? Porque a gente tem que atrair empregos para a nossa cidade. Quando tem oferta de emprego, vem pessoas morar aqui. E ajuda até essas pessoas que tu citaste. Puxa vida. Né? Se a gente sair agora aqui da Câmara de Vereadores e nós formos até qualquer bairro da cidade, quantas placas de aluga-se nós vamos encontrar no caminho? A maior empresa que existe em Novo Hamburgo hoje é a tal de aluga-se. Está em tudo que é lugar. Está tudo para alugar. E mais do que isso, as pessoas não conseguem alugar. Não estão conseguindo alugar. Sim. Entendeu? Por quê? Porque hoje não existe investimentos atrativos para empresas. Então nós vamos auxiliar dentro do governo, isso cabe ao governo municipal, mas nós vamos estar aqui na base, junto com o prefeito Fink, junto com o nosso vice-prefeito Gerson Haas, e a gente vai estar aqui dando toda a sustentação para que isso aconteça, para que isso venha a acontecer. E claro, vamos tentar atrair grandes empresas, vamos tentar trazer investidores. Hoje a gente vê aqui alguns locais aí que estão, né? A SX ali, por exemplo, foi uma grande vitória desse governo. Sim. Não tem como negar, foi uma grande vitória. Atraiu. Pena que, quando a gente chega ali, a gente vê muita gente chegando no trem. Ou seja, não são moradores de Novo Hamburgo, né? São pessoas de São Leopoldo, Sapucaí, Esteio e assim por diante. Então, por que essas pessoas não vêm morar aqui? O que falta para essas pessoas morar aqui? O que a gente tem que fazer para que essas pessoas venham para cá? Tem agora fazendo um adendo aí, o Hospital da Unimed, que foi construído recentemente ali no Parcão. Também tenho filhos pequenos e a gente leva muitas vezes ali, eu também fiz uma cirurgia ali. E eu perguntava para as pessoas, de onde tu é? Exatamente como tu falaste, não são daqui, vêm de outros municípios. E eu perguntava, mas... né, por que tu veio aqui? Não, pelas condições, vim buscar emprego. Me pareceu estranho isso também, porque o hospital emprega mais gente de fora do que gente daqui. Então são coisas que a gente vai ter que avaliar, vamos ter que ver. Por que as pessoas daqui não estão indo, né? Por que as pessoas daqui não estão participando, não estão fomentando isso tudo? Porque assim, se a gente traz um distrito industrial, tá? Vamos sonhar agora, tá? Vem aí, a gente consegue formar um distrito industrial. Colocamos 1.000 pessoas para trabalhar. E 1.000 pessoas que vão vir morar aqui, que vão alugar um apartamento, que o senhor vai estar trabalhando lá e a esposa vai abrir qualquer coisa, um comérciozinho, sabe? E isso serviço. a roda ela começa a girar, a roda ela gira. Né? Então nós precisamos, eu sou defensor do empresário. Sim. Se o nosso empresário não ficar bem, ele não vai conseguir dar emprego. Se o nosso empresário fechar a porta, são várias pessoas que vão ficar desempregadas. Então nós precisamos apoiar o empresário. E mais uma coisa, eu sou um que vou lutar pelo fim do rotativo. Sim. Hoje eu estive comprando um cabo para o celular, meu cabo tinha quebrado, e eu fui ali e a pessoa, puxa, eu votei em ti, eu acreditei nos teus projetos, nos ajuda a acabar com esse rotativo aqui, meu comércio está morrendo. Então, e digo, na Pedro Adams Filho ali, quase esquina com a Marcílio, tem uma lojinha de celular ali com uma portinha. E ela me dizendo que está sofrendo. Eu disse para ela, olha, eu vou tentar,
Eu sou contra o rotativo digital. Sim. Nós temos que fazer uma experiência agora para ver como é que vai funcionar. Então, junto com o nosso prefeito Fink, eu acredito que ele também já tem alguns projetos para melhorar essa situação toda, mas eu serei um dos que vou lutar para acabar. Né? Foi uma das minhas promessas de campanha e eu quero cumprir ela. Não sei se vou conseguir, porque tem todo um estudo, tem toda uma situação que vai acontecer, mas eu serei um dos que vai bater contra. Para quê? Para ajudar o nosso empresário. Tem uma outra questão, só ainda continuando sobre a indústria, que tu estás no partido do vice-prefeito, ou seja, vocês são é parte direta dessa construção. O PL estão tendo o vice-prefeito, que é um industrial, o industriário, né? O cara da indústria, o cara que conhece. Isso facilita também o trabalho? Com certeza. Por quê? Porque ele entende aquilo que os seus colegas estão passando. Ele sabe na pele aquilo que os empresários dessa cidade estão passando. Então, o Gerson vai ser uma peça fundamental para ajudar nesse distrito industrial. O Gerson Haas vai ser uma peça fundamental para ajudar na atração destes empresários. Até porque ele é um empresário de sucesso. Ele é um empresário de sucesso. Ele está fazendo esse trabalho hoje, ao lado do prefeito Fink, para realmente dar a sua contribuição para a cidade que ele ama, para a cidade que ele adotou e para a cidade que ele decidiu que ia trabalhar, criar os seus filhos, formar sua família e também receber por aquilo que ele estava fazendo. É porque todo empresário tem que ter lucro. Ninguém vai abrir um comércio para ter prejuízo. O desejo de todos os empresários é prosperar. Sim. E que coisa boa quando ele de dois funcionários tem que contratar mais 2 ou tem que contratar 10, sinal que a empresa está indo bem. Sim. Então nós temos que parar com esse negócio que o empresário não tem que ter lucro. O empresário tem que ter lucro, o empresário tem que sobreviver, ele tem que ser respeitado. E aqui, se eu puder, junto com o prefeito Fink e com o Gerson, estender o tapete vermelho para eles, nós vamos estender. Para os que já estão aqui e para que outros venham. Juliano, estamos já num período de transição de governo. Queria saber se tu estás participando, né, dessas discussões, de saber, ver realmente como está a administração atual e qual o tempo, né, a pergunta que nós fizemos para outros eleitos que estiveram aqui, qual o tempo que tu acha que esse novo governo tem para começar a mostrar serviço? Né, a gente tem ali os famosos 100 dias, né, que é um marco, mas é um tempo relativamente pequeno para tomar pé da situação, né, para ver as questões e os problemas que o município enfrenta. Então, como é que está a transição? Tu estás acompanhando e o que tu imagina, assim, de início, que o governo, os desafios que o governo vai enfrentar? Eu acredito que o prefeito Fink foi muito feliz ali na equipe que ele escolheu, que é a equipe de transição. Eu não faço parte da equipe de transição, também nenhum dos vereadores, porque foi uma equipe extremamente técnica. Então, eu acredito que ele está fazendo um trabalho muito bom. Dentro dessa equipe, eu posso falar de uma pessoa que é o nosso empresário, ex-vereador dessa casa e também presidente do nosso partido, que é o Paulo Kopchina. E ele está fazendo um trabalho brilhante. Ontem nós tivemos uma reunião com a executiva do nosso partido, com o Paulo Kopchina presidindo ali a nossa reunião, juntamente com o Gerson Haas, nosso vice-prefeito, e ele pôde expor para nós várias situações que estão acontecendo no município. E isso nos preocupou muito. Nós estamos preocupados, estamos temerosos com aquilo que nós vamos receber do atual governo. Então, algumas medidas vão ter que ser tomadas, algumas medidas muitas vezes drásticas, algumas medidas impopulares, mas a gente vai ter que dar um jeito. Nós vamos ter que tirar um coelho dessa cartola aí. E eu acredito que, realmente, até os 100 dias aí não vai ter o que fazer. A gente vai precisar desses primeiros 100 dias. Inclusive, nós estávamos falando, eles estavam nos falando que a ideia é, na primeira semana ali, fazer só expediente interno na prefeitura, do dia 1º ali até o dia 4, eu acho, dia 1º é terça-feira, né? Então, até a sexta, sábado ali, não dar expediente na prefeitura e só abrir as portas na outra semana para tomar pé, para saber como é que é. Sim. Porque já é praxe, isso acontece em todos os governos, né? O pessoal que está entrando está com muita sede para receber as informações e o pessoal que está saindo não está nem aí, te dá informação nenhuma. Tá? Então isso é praxe de tudo que é governo. Quando troca e foram
opositores e tudo mais, é normal que isso aconteça. E obviamente que isso está acontecendo agora. Tá? Então, o nosso pessoal está ávido por receber as informações, né, e às vezes não está conseguindo ter todas as informações. Né? Parece que tem algumas partes da prefeitura que estão fechadas com uma caixa preta ali, que só depois que a gente entrar a gente vai poder saber. Mas através dessa equipe de transição ali, que é muito competente, todas as pessoas que estão ali, a gente já parabeniza aqui o nosso prefeito Gustavo Fink, já está trabalhando para isso, e as informações a gente vem recebendo, no meu caso eu venho recebendo do nosso presidente do PL. Que é membro, né, da Comissão de Transição. Exatamente, membro. Ele está passando para nós as informações. É claro que a gente sempre troca uma ideia que outra, tudo, mas esse momento agora realmente é para tomar pé de toda a situação. Então já tem algumas ideias, já tem algumas situações que já estão sendo pensadas, já tem reuniões que estão sendo feitas fora do estado, né, com algumas empresas que atuam em Novo Hamburgo. E claro que agora não posso falar, né, porque cabe não a mim, mas cabe ao prefeito, ao vice-prefeito, trazerem essas informações aos nossos munícipes, aos nossos cidadãos de Novo Hamburgo. Mas tem uma coisa que eu acho que tu pode falar. Tu tem pretensões de ser presidente da Câmara? Era essa a tua pergunta? Era essa a minha pergunta. É claro, não, né? São 14 claro, vereadores, nós precisamos de 4. Exato. É claro, a gente tem esse desejo sim. Né? Como não ter o desejo de presidir um parlamento tão importante como o nosso aqui de Novo Hamburgo? Né? É uma grande honra. Claro que tem muita gente que quer. Sim. Né? São negociações. São 14 postulantes. Sim. Temos outros cargos na mesa também, que eu acredito que também serão completados. Mas eu tenho desejo, obviamente, já tive conversas, já temos uma negociação para que daqui a um pouco a gente fique num dos 4 anos. E tudo é conversa, tudo é diálogo, ainda mais aqui no parlamento. O parlamento é para falar, é para a gente, né, trocar ideias, para a gente conversar. Então a gente já está tendo aí muitas conversas, né, um com o outro. A gente vai fazer uma reunião agora, tem um vereador aqui que já está puxando a fila, que é vereador da casa já. Sim. E eu acho que cabe a eles mesmo, os que já estão aqui, puxarem essa fila. A gente está chegando, a gente é novato. Né? Então tem que deixar os de casa puxar. Teria uma ordem de votação para assumir a já mesa? Se fala dos dias da presidência ou da mesa? Da presidência. Da presidência. Já se fala ali no primeiro, segundo, terceiro ano. Já se fala nesses 3, a gente já conversou. Claro que a gente já conversou com aqueles que a gente convive mais direto, né, com aqueles da base, com aqueles que a gente que vão integrar a base. Sim. Então a gente tem tido essas conversas. Eu sou muito do diálogo. Né? Claro que a gente tem desejo por primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Cada um tem as suas preferências. Sim. Mas a gente às vezes tem que ceder de um lado para alcançar outro. Né? Mas com certeza. Mas, Juliano, me parece legítimo, né? Vocês, o PP elege o vereador mais votado, que é, no caso do partido do prefeito, e o segundo mais votado é do partido do vice-prefeito. Então me parece legítimo essa postulância, né, também acho. ao cargo. Eu também acho legítimo, né? Não é nada impossível, não é nada esdrúxulo, né? Pensar dessa forma. E a gente está aí. Eu quero sentar com os colegas de forma muito honrosa, né? Republicana, sentar com eles e a gente chegar num denominador, mas eu acho que é tudo muito tranquilo, viu? Eu acho que não vai ter guerras e disputas, eu acho que vai ser bem natural, bem tranquilo, e eu estou muito calmo, eu estou muito pé no chão, eu estou muito centrado assim, no trabalho que eu venho fazer, e se caso não acontecer, a gente vai trabalhar com os nossos projetos, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem no coração, e vamos embora, e está tudo bem, está tudo certo. Não, tu já tens experiência, né, em diferentes parlamentos. Queria que tu falasse só em relação a esses entraves, né, da atividade legislativa. A gente sabe que muitas vezes os vereadores vêm com bastante sede ao pote, querendo propor diversos projetos, mas a legislação tem um impeditivo, né, que o vereador apresente, né, projetos que gerem custos para o município e outras questões que são constitucionalmente atribuídas ao Executivo. Mas queria que tu falasse quais os desafios assim, em relação a essas restrições da atividade parlamentar. Isso é uma coisa que a gente tem que entender na hora que a gente está indo para um cargo como esse. Na realidade, nós não temos hierarquia entre um deputado federal, um estadual e um municipal, né, um vereador.
Cada um faz o seu papel dentro da sua área de competência. Mas claro que tem muitas coisas que são do parlamento em si, né? Tanto vereador, estadual ou federal, que são as limitações constitucionais ou da Constituição Estadual ou da nossa lei orgânica e do nosso regimento interno. Então, o que eu vejo? Eu vejo que nós temos sim essas restrições, mas a gente tem que trazer ideias que a gente possa, dentro dessa limitação, apresentar o melhor. É claro que vai chegar gente querendo mudar o mundo e não é possível. Claro que vai ter pessoas, vão ter eleitores de todos os vereadores que vão fazer cobranças que não é pro vereador. São cobranças que são pro executivo. Então, eu acredito muito nessa harmonia entre os poderes. Mas, obviamente, que eu, como já trabalhei muitos anos na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, eu já tenho essa experiência do que a gente pode ou não pode fazer. Já estudei o regimento interno da casa, já estudei a lei orgânica. O Sergião, né? O Sergião, a gente teve o vereador Sergião, que era o grande estudioso aqui do regimento interno. Então, eu já fiz o meu estudo todo aqui, já vi quais são as Precisam peculiaridades. de reformas, né? Olha, daqui um pouco sim, né? Eu já troquei uma ideia com o procurador da Câmara aqui, a gente já teve umas conversas muito boas, em que a gente pode daqui um pouco contribuir com alguma situação, né? Ou numa mini reforma, ou numa reforma total, tanto do regimento quanto da lei orgânica. Pode, é possível, por que não? Sim, né? sim. Quem sabe num desses desses 4 anos a gente não melhorar. Sim, né? sim. Existem algumas situações que eu acho que pode ser atualizadas. Enxugada, né? Hoje, por exemplo, parece que tem uma cota, que eu não sei se existe ainda, mas eu ouvi falar, que tem uma cota para correspondência. Sim. Né? Hoje ninguém manda carta mais. Exato, então a gente precisa atualizar isso. A gente precisa daqui a pouco... É um custo também, né? Também, daqui a pouco a gente pode fazer um impulsionamento na internet, onde a pessoa vai... o vereador que é lá do bairro Canudos, bote só para aquele bairro lá. Então, algumas coisas têm que ser atualizadas. Mas assim, o vereador ele tem que propor leis e o vereador tem que fiscalizar. E nós já tivemos alguns legisladores aqui que fiscalizaram e fiscalizaram muito bem. E é claro que nós temos também as comissões. Eu acho que cada comissão tem o seu objetivo. Eu acho que dentro dessas comissões, tem que ver qual é a comissão que a gente vai acabar ficando, tem que fazer o seu trabalho. Mas o vereador em si, ele já tem que cumprir o seu papel, que é a fiscalização. Então, a gente tem que estar junto e não chegar lá e fazer aquela live, porque tem o vereador que chega lá, faz aquela live lá, faz aquele estardalhaço, e não há necessidade da gente fazer isso. Por exemplo, se eu vou lá agora fiscalizar o posto de saúde, chego lá, está aquela fila interminável. Eu não vou fazer uma live lá, olha aqui pessoal, a fila interminável, olha o que o prefeito está fazendo. Não, eu vou chamar o diretor lá do posto de saúde e eu vou dizer, diretor, por que essa fila está grande aqui? O que está acontecendo? Me fala, o que está faltando? Está faltando médico? Está faltando enfermeiro? Está faltando material, insumo? O que está faltando? Eu quero auxiliar. Sim. Então, o objetivo não é tu fazer um estardalhaço, porque eu sei que muitas vezes isso dá like, né? Eu trabalho muito com a minha rede social também, eu tenho uma rede social que é uma rede social que eu considero boa, mas eu acredito que não é esse o trabalho do vereador, fazer esse sensacionalismo. Sim. Nós já temos outros meios aqui que acabam fazendo isso. Sim. Então, nós temos que chegar lá e fazer um trabalho efetivo. O que vai mudar para a pessoa que está lá naquela fila? Porque eu já fui para a fila. Sim. Eu não tenho plano de saúde hoje. Sim. Depois que eu saí da Assembleia, eu fui trabalhar na Câmara, não tem plano de saúde. Então, eu sou usuário do SUS também. Sim. Quando eu não posso, né, quando eu vejo que é alguma outra situação, eu pago particular. Né? Porque, graças a Deus, Deus me deu condições, eu não vivo disso, eu tenho outras rendas também. Então, eu vou lá e pago particular. E está tudo certo. Sim. Mas eu já fiquei na fila. Eu sei o que é ficar na fila. Eu já fui com o meu filho doente. Eu sei o que é ficar com um filho doente dentro do posto de saúde. Eu sei o que é chegar lá no geral com o teu filho mal e eles mandarem tu ir para a UPA. Eu sei o que é isso. Eu já passei por isso. Então, a gente quer auxiliar. Então, não sem fazer o sensacionalismo, mas efetivamente sabendo o que a gente pode fazer, o que falta. Daqui a pouco, o diretor vai dizer, olha, nós estamos com um problema que está faltando insumo. Tá bom. Daqui a pouco eu vou lá, ligo para o meu amigo lá, o deputado federal Zuco, deputado, nós estamos precisando aqui, vamos fazer uma emenda para cá, vamos cumprir essa demanda, tal e coisa, e está lá, está resolvido. Sim. Então a gente tem que fazer isso. Buscar soluções. Buscar soluções. Fazer um mandato propositivo. Justamente sobre mandato, daqui a 4 anos, o que o parlamentar Juliano Souto quer deixar de legado?
final desses 4 anos, já projetando, Olha, né? Na realidade, eu quero vir para cá para mudar muitas situações, e nós já falamos, né, 2 projetos que eu pude falar aqui. Eu acredito que são projetos que vão mudar, se a gente conseguir implementar, a gente vai mudar a vida de Novo Hamburgo. Então eu quero olhar para trás e dizer, puxa vida, eu fiz um negócio que realmente mudou a vida das pessoas, melhorou a vida das pessoas, realmente mudou a cara da nossa cidade, porque é uma cidade maravilhosa. Sim. Novo Hamburgo é maravilhosa. Somos todos migrantes, né? Nós Exatamente. 3, né? Somos. Adotamos essa cidade. Adotamos a cidade. Meus filhos nasceram aqui nessa cidade. Meus 2 menores, pelo menos, nasceram aqui nessa cidade. Então, assim, ó, é uma cidade que a gente adotou, que a gente ama. Que coisa boa. A nossa cidade é maravilhosa. É boa para as pessoas investirem, é boa para a gente, pra gente curtir, para a gente viver. Claro que tem muita coisa que a gente tem que melhorar, né? Um exemplo, nós não temos um Natal hoje. Né? Os semáforos que não são... que falta ali para sincronização, que é uma das suas ideias. Falta sincronização no semáforo. Meu né? Deus. A gente começar aqui na Bento, vamos até o final, pega na Pedroadas, vai até o final. Se for a 40 por hora, tu chega lá sem pegar nenhum sinal fechado. Isso vai ajudar bastante as pessoas. Isso muda a vida das pessoas. Muda, sem dúvida. Então a gente tem todas essas ideias. E eu quero olhar para trás e dizer assim, ó, eu fiz um negócio que eu mudei a vida das pessoas. Perfeito. É isso. Dani, tinha mais algum questionamento? Não, acho que era isso. Queria agradecer a tua participação, dizer que a casa está de portas abertas e que esperamos aqui no dia 1º de janeiro, então, para tomar posse como vereador eleito de primeiro mandato. Se Deus quiser, vamos estar aí, né? Temos a diplomação agora, primeiro, acho que vai ser dia 19 de dezembro. E depois, dia 1º, a gente vai estar por aqui, a gente já quer chegar trabalhando e quero ajudar vocês aqui também, viu? Bom. Eu gosto muito da comunicação, a gente já havia falado, né? Eu gosto, também tem experiência em eu gosto jornal, muito da TV, eu gosto mais do rádio. Sim. O rádio eu gosto mais, curto mais o rádio, porque o rádio é mais rápido, mais dinâmico. Aqui, a gente tem que ficar ajeitando. Mas tem no que se rádio preocupar, também, né? Mas no rádio também tem hoje tem as transmissões as transmissões também pelo celular. Mas o rádio, eu sou apaixonado pelo rádio. Mas eu quero muito também poder somar aqui na nossa TV, porque ver um programa como esse, que é tão bacana, tão bem apresentado por vocês, a gente precisa fazer com que cheguem mais pessoas. Né? Às vezes a gente consegue fazer o corte chegar e tudo mais, mas um programa desse aqui é muito gostoso de fazer, de ver. Sim. Então, vamos fazer isso aqui chegar em mais pessoas, vamos ver como é que a gente pode estudar para que a Câmara de Vereadores possa chegar o mais longe possível, e que todas as pessoas tenham acesso, né, a essas informações, que às vezes são tão legais, que às vezes as pessoas nem sabem que existe, mas que podem fazer uso. Então, vamos se ajudar aqui, com certeza vai ser um trabalho bacana nesses 4 anos. Que bom. Agradecemos a gentileza pela participação do vereador eleito Juliano Souto e da jornalista Daniele Souza em nosso espaço de debates. Este programa é retransmitido na nossa grade de programação. Você pode também acompanhar este e outros programas da TV Câmara no nosso canal do YouTube, na página do Facebook e nas redes sociais @CâmaraNH. Até o próximo encontro.